Alô amigos do samba, estamos iniciando com esse vídeo mais uma série pelo Fribofolia no quadro Resenha de Bamba, dessa vez falando sobre sambas e enredos das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Finalizamos o ano de 2017 falando sobre enredos e iniciamos 2018 falando sobre sambas. E tal como a série anterior, vamos começar forte, hein? Começar com o Paraíso do Tuiuti, que esse ano resolveu encomendar o samba, né? Foi buscar lá a parceria gloriosa, né? Parceria consagrada de Moacir Luz com o Cláudio Russo lá no Renascer de Jacarepaguá, né? Eles que têm feito sambas, fizeram todos os sambas da escola desde 2014, foram 5 sambas na sequência, um melhor do que o outro, e vem para Tuiuti para fazer mais uma obra-prima, dessa vez em parceria com Dona Zezé, Jurandir e Aníbal, né? Então a Tuiuti abre mão do concurso de samba e encomenda o samba, uma coisa que tem sido comum na Série A, mas no Grupo Especial não, né? E é um samba que, por ter sido encomendado, já foi divulgado há muito tempo, parece até que foi do Carnaval de 2017, né? Mas assim, e ele é um samba que me provocou uma coisa interessante, porque todo samba enredo, quando eu vou conhecer, eu primeiro presto atenção na melodia, é o que mais me chama a atenção de imediato, né? E depois me preocupo em ler a letra. E pela primeira vez, uma letra me fez voltar aos olhos para ela primeiro do que a melodia, de tão fantástica que é essa letra. Uma letra cheia de metáforas muito interessantes, com poesia do início ao fim, que é merecedora aqui de uma análise mais assim aprofundada, e por isso vamos começar agora parte por parte desse samba, porque realmente ele merece. Bem, gente, o samba já começa falando assim: irmão de olho claro da Guiné. Interessante que ele já dá logo o recado, irmão, né? Ele já coloca todos nós como irmãos, e aí é óbvio que ele está se referindo aqui ao branco e ao negro. E a coisa do compositor que se utiliza de poesia é isso, é passar a mesma mensagem de forma romanceada, né, de forma ilustrativa. Então ele está falando do branco e o negro, mas como ele se refere? De olho claro da Guiné. E aí ele manda uma pergunta na sequência: qual será o seu valor, pobre artigo de mercado? Né? O interessante aqui, porque qual será o seu valor? A gente sabe, o negro na época da escravidão ele era comercializado, ele era considerado uma coisa, né? E portanto era comercializado, era comprado, era vendido, então se colocava valor no negro. Mas aqui ele questiona o branco também, e o valor do branco? O branco que comercializa, que causa sofrimento, que escraviza, não vale nada, né? Então qual será o valor? E aí? Então o questionamento vale para ambos, né? E aí na sequência: Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor, tenho o sangue avermelhado, né? Então ele pontua aqui a questão das diferenças étnicas, religiosas, mas lembra que somos todos irmãos. Olha, gente, sangue azul, como se diz, não existe, né? Sangue nobre, isso não existe, são todos sangue vermelho. E essa simbologia do sangue vermelho, ele aproveita para fazer um link aí com uma outra situação bem interessante. O sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida e mostra que a vida se lamenta por nós dois. Essa parte eu acho fantástica, né? Porque ele coloca a vida se lamentando por ambos, sob 2 aspectos, né? O negro que sofre, né? Que chora, que tem a sua liberdade cerceada, né? E o branco, que é o causador disso tudo. Então o lamento pelo sofrimento do um e pelo comportamento do outro de impor esse sofrimento, né? Formas distintas que a vida tem de se lamentar, né? E aí vem assim: mas falta em seu peito um coração ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Olha, gente, isso aí eu acho que não precisa nem comentar, né? Esse samba realmente é forte demais, esse samba é muito forte. E aí na sequência, gente, vem algo que eu acho muito interessante, que eu falei em outro vídeo, que é o seguinte: o negro, quando você simplesmente se refere a ele como escravo, né, você está minimizando a sua importância, né, você está ali carimbando uma única identidade que não reflete exatamente a verdade, né? O negro, ele
se tornou escravo pela força, né, pela imposição. Mas lá na sua terra de origem, ele tinha a sua identidade própria, a sua importância, a sua participação social, né? Nós tivemos negros aqui escravizados que eram reis em suas terras, né? Então eles tinham essa identidade que foram aniquilados simplesmente, né? Então o samba nesse trecho aqui ele lembra isso. Ele fala, ó, eu fui Mandiga, Cambi da Alçá, eu fui um rei Eguibá preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz, morri nos canaviais onde se plantava gente. Essa parte sobre morrer nos canaviais onde se plantava gente, num programa de debates de sambas e enredos, eu até questionei, né, como deveríamos interpretar isso. E uma das respostas que tive foi essa, de que o se plantava gente aí nos canaviais, na verdade está se falando em se enterrar, né, onde eram enterrados os escravos, né. E aí, gente, a gente tem aqui uma parte interessante, porque que é uma quebra de melodia no refrão de meio, né? Porque você tem essa primeira parte em tom de lamento, uma melodia em tom de lamento. Irmão de olho claro da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado. Quer dizer, você vê que é em forma de lamento, triste, né? E de repente você tem uma quebra de melodia aqui no meio, né? Que levanta de repente o samba. Por quê? Porque é uma parte que fala sobre algo que representa a felicidade para o negro, a sua religiosidade, a sua esperança de liberdade, né? E aí tem aquela Calunga, Calunga, Preto Velho me contou, onde mora a senhora liberdade, não tem ferro nem feitor. Quer dizer, você tem aí, de forma muito inteligente, né, a melodia se comunicando com a mensagem da letra, né? Então, nesse momento, o refrão ele levanta o samba, porque fala da parte alegre dessa história. E é interessante que esse ritmo, Calunga, Calunga, permite até com que a bateria brinque com ritmos africanos, né? Ele traz essa lembrança. E aí, gente, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou me adiantar aqui um pouco, avançar aqui no samba, né? Na segunda parte, tem uma parte também que eu acho brilhante, né? Que diz assim, e assim quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu fogos no céu. Quer dizer, você tem ali a assinatura da Lei Áurea, os negros lá soltando fogos, mas ele coloca sob a ótica da lua. Olha que poético isso, ele humaniza a lua que assiste de forma atordoada os fogos no céu, né? Por que atordoado? Né? E aí a gente vem na sequência aí, uma frase que termina na segunda parte que diz assim, que eu também acho muito representativo. Fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel. Quer dizer, essa parte aqui eu acho fantástica, porque contra a bondade cruel, contraditório, né? Antagônico, né? A bondade cruel, né? A bondade, entre aspas, seria a assinatura da Lei Áurea, né? E isso me faz lembrar o samba antológico da Imperatriz Leopoldinense 89, que lhe rendeu o título, né? Liberdade, liberdade, abrezada sobre nós, que tinha um trecho lá que gerou polêmica nas organizações de afrodescendentes, né, na época, porque ele dizia assim, e a Isabel, a heroína, que assinou a lei divina, negro cantor comemorou o fim da sina. Quer dizer, o samba, belíssimo, né? E esse trecho também é muito bonito, mas a letra ela é realmente polêmica, porque a letra coloca a Princesa Isabel como heroína, e tira o protagonismo do negro nessa luta. Aquela lei, ela não foi assinada só por aquela tinta, mas também por muito sangue, né? Essa liberdade veio por muita luta, à custa de sacrifícios, de mortes, né? Então, foi uma luta muito grande do negro, foi na verdade uma conquista. E você colocando a Princesa Isabel como heroína, boazinha, princesa, né, parece um conto de fadas, é uma história oficial do Brasil, fantasiosa, porque se ignora aí toda a luta do negro por essa conquista, né? Então, na época isso gerou muito polêmica, deu problemas pro carnavalesco, Max Lopes, e aqui agora Tuiuti coloca os pontos nos is, né? Ele reforça ali a bondade cruel. E há que se falar que isso não foi uma criação dos compositores, você encontra essa expressão bondade cruel na sinopse, mas o mérito dos compositores foi aproveitar essa expressão que eu acho perfeita, bondade cruel, porque uma aparente bondade
que se mostrou muito cruel, porque não houve nenhuma preocupação em se preparar o negro para ser integrado na sociedade, né? Não foi ali dado direitos iguais, né? Eles foram largados às margens da sociedade, largados à própria sorte, saíram das cidades direto para as ruas, né? Sem nenhuma condição de sobrevida, na verdade. Então foi de fato uma bondade cruel, né? E aí o Tuiuti, gente, finaliza com dois refrões. Meu Deus, se eu chorar não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, deixando claro que a liberdade do cativeiro, da escravidão aconteceu, mas o cativeiro social persiste, né? E finaliza dizendo: não sou escravo de nenhum senhor, meu paraíso é o meu bastião, meu Tuiuti, o quilombo da favela, é sentinela da libertação. Gente, aqui a gente vê a resposta a pergunta que se faz no título do enredo. Meu Deus, está extinta a escravidão? E aqui acho que deixa bem claro, né? E eu vi um comentário aqui do mestre, professor, historiador Luiz Antônio Simas, que foi perfeito, né? Se fala em quilombo da favela, né? Só existe quilombo onde existe escravidão. Então o recado está claro, a resposta à pergunta inicial no título do enredo está dada aqui. Se existe quilombo é porque existe escravidão, então a escravidão persiste, minha gente. Olha, gente, esse samba é espetacular, é uma obra-prima. E por tudo isso que eu já expus, né, pela forma poética, as metáforas, a bela melodia do samba, que é triste quando tem que ser triste, que é alegre quando tem que ser alegre, né? E por expressar com tanta propriedade todo esse sofrimento, essa dor, né, sem tirar o ideal de esperança, enfim, por todo esse brilhantismo da letra, eu ouso dizer que nesses quase 90 anos de desfiles oficiais, né, das escolas de samba do Rio, estamos diante de uma das maiores letras de sambas enredo de todos os tempos. O Paraíso do Tuiuti 2018 nos proporciona isso. Eu já procurei ouvir todos os sambas disponíveis desde 1932. Eu ouso dizer isso. Parabéns ao Tuiuti. Realmente é muito comovente. Passa com magnitude a mensagem proposta pelo enredo.